não sei que hora você vai ver esse vídeo. Eu vou colocar ele no YouTube. Eu estou gravando essa madrugada de quinta-feira, não é? E eu estou aqui, eu gosto mais de gravar assim de madrugada. É tudo tão mais tranquilo de noite, não é? E eu estou aqui lendo a palavra, estudando e gravando as mensagens para vocês. E se você entrou no canal, você viu aí o evangelista Pirlito tá falando com você agora, não saia, não desligue, porque tem uma mensagem da parte de você, uma historinha linda, que vai tocar e vai falar com você de uma forma toda especial, porque Jesus ele se comunicava de uma forma tão especial, contando parábolas, histórias. E eu também gosto de contar histórias, e eu tenho uma história para contar para você. Essa noite, ou esse dia, ou essa tarde, a hora que você estiver olhando, não deixe de dar o seu like lá, canal Evangelista Pirulito. Inscreva-se, ajude a divulgar, ajude a evangelizar, porque a palavra de Deus diz assim, que antes da volta de Jesus é necessário que esse evangelho seja pregado a toda criatura, ao mundo inteiro, para que as criaturas se convertam e sejam feitas filhos de Deus, porque em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Cristo nos gera como filhos para Deus. Você entende? Então eu queria cantar uma musiquinha assim, ó, porque tem a ver com a história. Quem conhece a história do sapinho surdo? Você conhece? Conhece a história do sapinho surdo? Tem uma musiquinha que fala assim, ó. Aí, ó. O sapo não lava o pé, o sapo tem chulé. Ele mora na lagoa e dá na volta porque não quer mais que chulé. O sapo não lava o pé, o sapo tem chulé. Ele mora na lagoa e não lava o pé porque não quer mais que chulé. Mais ou menos assim, né? Mas eu queria contar a historinha do sapinho surdo. Você já viu falar na historinha do sapinho surdo? Se você não viu, leva essa mensagem também para olhar com seus filhinhos, com a esposa em casa, com as crianças, porque toda criança gosta de palhacinho, né? Eu sou um palhacinho que eu evangelizo. Então tá. Assim, ó, havia uma lagoa tão linda assim, né? E ali era o reino dos sapinhos. O reino dos sapinhos. Eu vou colocar uma musiquinha de fundo aqui, para não ficar tão silêncio assim, não é? E aí, você sabe que tinha a lagoa. E a lagoa, assim, tinha o reino dos sapinhos. E só que aquele reino estava sem rei, não tinha rei. E eles disseram assim, mas a gente tem que escolher um rei para nós, não é? Aí eles pegaram e pensaram assim, mas o que vamos fazer? E aí tem uma ideia assim, porque tinha um tipo de uma torre, assim, umas pedras assim, que altas, assim, sabe? Que formava como uma torre para os sapinhos, era muito alto aquelas pedras, não é? Aí devia ter uns 5, 6 metros de altura, aquelas pedras assim, e aí eles tiveram uma ideia. Olha, aquelas pedras que tem, aquela torre de pedras que tem, a gente podia fazer uma competição, assim, ó. Que a gente podia fazer uma competição, se juntou as pessoas, os sapinhos mais idosos, mais velhos, assim, e eles colocaram as regras, como seria tudo uma competição, que o sapinho que chegasse, fazer uma corrida, e o sapinho que chegasse primeiro lá em cima, na torre, na torre de pedra, seria o novo rei do Lago dos Sapinhos. Que lindo, não é? Aí eles anunciaram assim na rádio dos sapinhos, na televisão dos sapinhos, no jornal dos sapinhos, dava assim, olha, tal, vai ter uma competição, tal, você pode se inscrever. E aí foi os sapinhos lá e foram se inscrever, tiravam um sapinho grande assim, e se inscrevia ali, e dava o nome, identidade, tudo, não é? Ele ganhava camiseta, um número, tudo, um calçãozinho, tudo, tinha até um uniforme pra corrida, não é? E aí chegava outro sapinho, chegava outro, e eles se inscreviam, e foi um monte de sapinho que se inscreveu. Aí sabe o que aconteceu? Eles pegaram e foram treinar, foram se preparar, porque faltavam uns dias ainda, né, pra aquela corrida. Aí foi um sapinho assim, bem pequenininho, magrinho, assim, foi lá. E quando ele foi se inscrever lá, bem esmiradinho, assim, todo mundo dava risada, ai, aquele sapinho lá, olha, ai,
capaz que ele vai ganhar, não, esse sapinho vai concorrer lá, mas o sapinho não ganha, né? Todo mundo dava risada e fazia chacota daquele sapinho, mas ele não deu bola, ele pegou e foi lá e ele se inscreveu. Ele se inscreveu, sabe? Ele se inscreveu, deu o nomezinho dele, identidade, pegou uma camisetinha, um uniformezinho e tudo, e foi. Aí chegou o tal dia da corrida. Aí tava todo assim, aquele monte de sapinho na corrida, assim na estrada que ia até a torre, os sapinhos tudo dos dois lados, assim, aquela torcida, todo mundo. E tinha carrinho de pipoca, vendendo pipoca pros sapinhos, e tinha carrinho de cachorro quente, tinha bandeirinha, era aquela festa no reino dos sapinhos, né? E tava ali as autoridades que tinham, os anciãos, os mais idosos que tinham, não é? E aí ele tava toda a população, as famílias do sapinho, tudo torcendo pelo sapinho, com bandeirinha, e com cartazes com o nome do sapinho que ia correr, que ele torcia e tal. E aí deu a largada. Meus amigos, deu a largada e saiu aquela sapalhada e aquele sapinho pulando e saltando e pulando, e um batia no outro, às vezes um pisava no pé do outro, e ai, tu pisou no meu pé, e sai pra lá que tu, cara, dá espaço, e não sei, porque era muito sapinho, não é? Às vezes um batia no outro, pisava no pezinho do outro, aí eles foram indo, pulando e saltando, mas só que aí começaram a cansar, não é? E vinha aquele sapinho assim, lá atrás, lá ficou, aí dava dizer, olha o sapinho aquele vai de último lá, que ele não ganha. E aí ele foi indo, né? Que ele saiu no mais pequenininho, magrinho de todos, foi indo, saltando, pulando. E foi indo, e os outros foram os sapinhos mais fortes, claro, saíram na frente, né? E aí eles começaram a chegar mais perto da torre, e a torre ficava alta, assim, alta, e começaram a olhar e se apavorar, como é que nós vamos subir nisso aí? Porque não é só correr, aí tem que chegar lá e ainda tem que subir, como é que nós vamos escalar essa... E aí as pessoas começaram a dizer assim, que estavam assim, né, dos dois lados, assim, da pista da corrida, não é? E diziam assim, mas vocês não vão conseguir, não tem, você pode até chegar lá, mas não tem, como é que quando você chegar lá, como é que você vai subir naquela torre, naquela pedra enorme, não tem, você vai resbalar e vai cair, vai se machucar e ainda vai se machucar e aí todo mundo ainda vai dar risada de você, não faz fiasco, dá a volta, você não vai conseguir. E aí uns começaram a olhar assim, escutar, né? Olha, eles estão dizendo, e olhava assim, mas é mesmo, eles estão dizendo que a gente não consegue, e começaram a se desanimar, começaram a ver que as pessoas que diziam que eles não iam conseguir, outros cansaram, e aí outros começaram a desanimar e desistir. Mas aquele sapinho, sabe, ele seguiu indo. E aí um olhava pro outro assim, o outro olhava pro um assim, iam saindo. Aí uns pararam para tomar um golinho d'água, que deu sede, e foram indo. E aí os mais rápidos indo na frente, os outros ficaram mais para trás, que estavam muito já cansados, começaram a desistir. E aquele sapinho sempre pulando. Ele foi indo. E aí os sapos começaram a desistir, mas aquele sapinho não desistia. E as pessoas davam risada e todo mundo em coro, assim, tu não vai conseguir, desiste, sapinho, tu não vai conseguir. E o sapinho, não, bola, o sapinho, e ainda. Aí chegou um ponto assim que foram ver, só tava aquele sapinho, os outros todos desistiram. Só aquele sapinho ficou. Aí eles disseram, mas como que ele é... Né, os outros que eram muito mais fortes, muito mais preparados, desistiram, e ele não desistiu. Aí ele chegou assim, já meio cansado, aí olhou aquela pedra, aí ele pegou e olhou assim, era muito liso daquele lado, aí ele foi arrodeando ela assim, olhando assim, aí tinha lugares que ele dava para subir, aí ele subiu naquela pedrinha, subiu um pouco assim, aí ele olhou assim, tinha uma fenda, uma rachadura entre as pedras, assim, ele entrou e foi se agarrando e botava as mãozinhas assim, e foi se agarrando e foi escalando por aquela rachadura que tinha nas pedras, e foi indo, e quando eu vi ele apareceu lá em cima, assim, lá em cima, ele apareceu lá em cima, e aí todo mundo, ele conseguiu, o sapinho conseguiu, olha só, o sapinho conseguiu, e todo mundo, e aí já deu a notícia na rádio, no jornal do sapinho, na televisão, e vieram os repórteres, tudo, e aí ele pegou, e aí ele desceu de lá, e aí todo mundo segurava o sapinho, botaram o sapinho no ombro, assim, e todos os sapos carregavam, olha o nosso novo rei,
E aí levaram ele até o lugar da chegada, onde tinha ali que ele ia receber o troféu, a faixa do rei e tudo. E aí os repórteres, né, quando sai campeão, assim, alguém sai campeão alguma coisa, assim, aí vem os repórteres, parecia assim, final das Olimpíadas dos sapinhos, não é? E aí veio os repórteres da televisão, Sapinho, como é que você venceu? Conta pra nós. E vinham com o microfone assim, Sapinho, como é que você venceu? E o Sapinho só dava risada assim, bem feliz, ele tava feliz, né? Ele venceu, não é? E aí vinha o rapaz da rádio também, olha aqui pra rádio dos Sapinhos, conta pra nós, dá entrevista, Sapinho, como é que você conseguiu, Sapinho, como é que você conseguiu? E o Sapinho só fazia assim, dava risada assim, bem parceiro, e não falava nada. E aí veio outro repórter e perguntou, Sapinho, por favor, conta pra nós como é que foi a sua vitória, como é que você se sente agora, o novo rei do lago dos Sapinhos, como é que você se sente, como é que foi a preparação pra você, como é que você conseguiu, tinha outros adversários muito mais fortes, preparados, não conseguiram, e você conseguiu. E o Sapinho só fazia, e o Sapinho só dava risada assim, feliz, né? E aí um repórter se deu conta e pensou assim, tem algo diferente com esse sapinho. E esse sapinho não responde quando a gente fala. Sabe o que eu acho? Eu acho que esse sapinho é surdo. E não é que o sapinho era surdo mesmo, eles descobriram que o sapinho era surdo. E o sapinho não ouvia aquelas pessoas dizendo assim, tu não vai conseguir. Alguém já disse pra você assim, você não vai conseguir. Alguém já teve assim que até fizeram torcida dizendo que você não ia conseguir. As pessoas assim, até da sua própria família, da sua própria casa, alguém assim não desanimou você com a palavra assim, que você você não vai conseguir. Isso aconteceu. Pois é, aquele sapinho ele não escutou. Se ele tivesse escutado os pessimistas, os derrotistas, ele não teria conseguido. Ele teria desanimado. Então o que essa história ensina para nós? Que nós devemos ser surdos para aquelas pessoas que tentam nos derrotar. E eu tenho tentam nos derrotar com a própria boca delas, porque tem pessoas tão negativas, tão destrutivas, que elas só pensam pro mal, elas não têm uma palavra nunca de vitória para você. Então você nem deve contar nada da sua vida para essa pessoa, para as pessoas assim, porque você sabe que não vai. Mas às vezes é uma pessoa assim, amiga, que você gosta tanto, né? Mas ela tá sempre torcendo, sempre dizendo que você não vai conseguir. Mas não desista. Você sabe que na Bíblia tem histórias que dá pra gente pegar e ilustrar também. Eu vou contar a história de um homem na Bíblia, um servo de Deus. O nome dele chama-se Caleb. Chamava-se Caleb. No livro de Números, conta a história ali. No livro de Números do 13, capítulo 13, do 1 ao 13. Eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês aqui. Eu vou ler para vocês aqui. Números 13, do 1 ao 13, diz assim, ó. Deus mandou o Moisés escolher um representante, um líder, um príncipe de cada tribo, da tribo de Israel, para quando chegaram na terra prometida, para eles irem espiar a terra. E eles escolheram 12, e diz assim, o Senhor disse a Moisés, envie alguns espiões para a terra de Canaã, terra que estou dando aos israelitas, a vocês, a terra prometida que eu prometi. Você deve enviar um líder de cada tribo, não era qualquer pessoa, era um líder de cada tribo, dos seus antepassados. E Moisés fez conforme ordenou o Senhor. Ele mandou, então escolheram 12 líderes. E eles foram, olha, vocês vão lá, não é? Entre eles tinha Josué e Caleb. Aí eles pegaram, tá, vamos lá, vamos olhar, não é? Vamos olhar como é que é essa terra. Mas você não se deixe esconder, porque tem um povo que mora aí, que é inimigo.
vai lá como é que é o exército deles, como é que é essa terra, quais é as defesas, como é que eles fazem nas batalhas, as fortificações, vê se eles são um povo mau ou se são um povo bonzinho, amigo, como é que eles são, espiem, mas não se deixem ver, porque era um povo, eles não iam querer entregar aquela terra. Aí eles foram, e aí eles descobriram que aqueles homens que moravam lá, naquela terra, eles eram gigantes, eles eram enormes. Aí, mas sabe o que também que era gigante lá? Era a fartura, era a riqueza da terra. Sabe que um cacho de uva tinha que ser 2 pessoas para carregar. Uma banana era do tamanho da perna de um homem. Sabe, uma maçã era do tamanho de uma melancia. Era muito produtiva aquela terra. Era linda, era uma terra maravilhosa. Mas, porém, tinham gigantes. Aí eles ficaram uns 30, 40 dias lá espiando aquela terra, escondidos e tal, não é? Espiando como é que ia ser e tal, e depois para eles poderem vir conquistar aquela terra que Deus deu a eles. Aí eles voltaram até Moisés. E aí 10 daqueles homens disseram: Moisés, não dá, não tem como, lá tem gigantes, Moisés, tem gigantes, é muito difícil, não dá, a gente não pode, nós vamos ter que voltar para o Egito, vamos morrer de fome no deserto. Mas Deus disse ali, olha só, eles não creram, porque Deus disse assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns espiões para a terra de Canaã, terra que eu estou dando a vocês. Deus já disse que, se ele disse que está dando, entregou para eles. É porque Deus ia sustentar eles na batalha. Porque a nossa salvação, para nós entrarmos, Canaã é como o céu. Nós temos que lutar, nós temos que abrir mão de coisas nessa vida em prol da nova Canaã, da vida que Deus tem para nós, a vida eterna. E aí, na Nova Jerusalém, eu vejo assim que a nova Canaã ali é como o reino dos céus, que Deus escolheu o seu povo para morar com ele no reino dos céus. Não é? E o reino dos céus a gente ganha com esforço. Porque a gente vai ter que abrir mão, a gente vai ter que lutar, a gente vai ter que... É como você quer ser um profissional, ser um médico, ser um doutor, você vai ter que estudar. As coisas não vêm assim de graça, entendeu? Você tem que estudar. Aí, o que aconteceu? Mas daqueles 10, teve 10 que voltaram e disseram que não tinha como, mas teve 2, Josué e Caleb, que disseram não. Moisés, é assim, nós vamos lá, nós vamos lutar realmente. Tem gigantes, sim, mas olha, os cachos de uva tem que ser, eles trouxeram até para mostrar, olha aí, ó, o tamanho dos cachos de uva, o tamanho de um cacho de banana, o tamanho de uma maçã, de uma pera, olha só que coisa mais linda, a terra produz, é maravilhosa, Deus nos deu, nós vamos entrar em guerra, nós vamos vencer esses gigantes. E nós vamos viver na terra prometida, porque Deus nos prometeu. Aí, o que eu fui pesquisar assim? Porque assim eu descobri que de todos aqueles homens que disseram que não podia entrar, eles não entraram. Deus disse: não, já que vocês não creram, vocês não vão entrar. Vocês não vão entrar. Mas Deus ficou tão feliz com Josué e com Caleb. Mas Caleb foi o único assim, que ali em Números 14, 24, Deus falou, Deus viu algo diferente em Caleb. E Deus disse assim: mas no meu servo Caleb tem um espírito diferente. E me segue com fidelidade. Ele tinha um espírito diferente, esse espírito fazia com que ele seguisse a Deus com fidelidade. Deus disse: eu vou dar aquela terra, vão lá, olhe. Ele acreditou, os outros não se deram conta que Deus disse. Ou se deram, mas não acreditaram. Porque se Deus prometeu algo a você, vai acontecer, entendeu? E Deus, quando criou você, Deus não criou você só por criar, Deus colocou um objetivo na sua vida. Deus tem algo com você, e é algo bom, é algo para o bem. Porque Deus não quer o seu mal, Deus quer fazer de você um vencedor. E ele disse assim: tem algo diferente, né? Um espírito diferente, e ele me segue com fidelidade. E aí Deus fez uma promessa que Deus não fez para nenhum outro, assim, ó. Deus fez para ele.
Diz assim, ele entrará na terra prometida, que espionou, e seus descendentes possuirão por herança essa terra. Viu? Deus prometeu uma parte daquela terra para ele. Não é? Deus prometeu uma parte daquela terra para ele. E aí eu fui estudar assim em hebraico. O que quer dizer Caleb? Em hebraico, a palavra Caleb quer dizer Kalev. Kalev. É. E Caleb quer dizer, sabe o quê? Quer dizer cachorro. Tem alguém chamado Caleb aí? Não fique bravo, porque não confunda. A cultura hebraica é completamente diferente da cultura brasileira. Talvez cachorro aqui seja um animal assim desprezado, mas o cachorro, você para ver assim, ele tem qualidades que tem tudo a ver com aquilo que Deus falou. Ele diz assim, ó, mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e me segue com fidelidade. E aí eu comecei a pensar assim, porque eu tenho 2 cachorrinhos, eu tenho um poodle e tenho a Mel, que é uma cachorra que apareceu aqui e a gente adotou ela. E o que eu percebi, assim, as qualidades dos cachorrinhos que eu tenho? Sabe, se eu venho lá na esquina, nem cheguei em casa, eu tô lá na esquina, eles já sentem que eu venho vindo, eles veem o barulho do carro, por exemplo, ou eles veem que eu venho vindo a pé, parece que eles sentem o cheiro da gente lá embaixo. Eles sentem o ronco do carro, por exemplo, e eles já estão lá no portão me esperando. E quando eu chego, eles já estão me esperando e eles fazem uma festa, uma alegria quando eu chego. Ai, aquela alegria dos meus cachorrinhos, assim, e ai, aquela coisa tão boa, assim. E se eu tô triste, quando eu tive depressão, a minha vizinha aqui, a dona Madalena, aqui do lado, ela me disse assim, seu Jairo, sabe que a gente escutava quando o senhor chorava na sala? E a gente não sabia o que fazer e não podia ir, porque também o senhor estava com Covid, não é? Seu doutorzinho, seu evangelista Pirulito. E porque o evangelista Pirulito teve depressão e teve Covid, e foi muito complicado, muito triste. E ela disse assim, depois me contando, e ela disse assim, seu Jairo, a gente escutava aqui do lado que o senhor chorava na sala, e o senhor não tem ideia, os seus cachorrinhos na porta da sala, eles ficavam num desespero, e a porta fechada, e eles no lado de fora, seu Jairo, porque os animais sentem. Os animais, eles têm uma coisa, uma percepção muito maior que os homens. E o cachorro, se acontece alguma coisa assim com o seu dono, ele vai e ele busca ajudar, salvar, defender o seu dono. Não é assim? Pois é, então isso são qualidades assim que eu vejo assim que a fidelidade que Caleb tinha com Deus tinha a ver com o nome dele, porque as qualidades de um cachorrinho, sabe? Ama o seu dono, ama incondicionalmente o seu dono. E quando o cachorro vê que o seu dono tá meio bravo, ele nem chega perto dele. Ele já sabe, ele conhece pelo tom da voz, assim, ele nem chega perto, né? Ele tem uma percepção. Não é? Não só no faro, mas ele tem uma percepção das coisas, assim. E Caleb tinha. Caleb, ele sentia o Espírito de Deus, assim. É como, depois eu vou contar uma história. Mas aí é outra história. Tá, daí, Caleb, pode ser dividido também em duas partes essa palavra em hebraico, que é que e lev. Lev quer dizer coração e que quer dizer conforme. Você entendeu? Ó, Lev, Caleb, em hebraico quer dizer Kelev. E ela é dividida em duas partes, olha só. Aí que tá, olha que coisa mais linda, o significado dos nomes em hebraico. Tem tudo a ver, ó, Kelev quer dizer cachorro. E ó, aí separando essa palavra em Kelev, quer dizer, Lev quer dizer coração, e que quer dizer conforme o coração de Deus. Caleb quer dizer conforme também o coração de Deus. E você vê que a fidelidade que um animal, um cachorro tem ao seu dono é tremenda.
É tremenda a fidelidade de um animal assim, o cachorro com seu dono, a afinidade que ele cria com o dono, assim, ele pode ninguém chegar perto dele, mas o dono chega, abraça, deita, rola, é algo assim, ele tinha essa como intimidade com Deus. Caleb tinha uma intimidade com Deus. E ele era filho de um homem chamado Jefoné. Jefoné, que em hebraico quer dizer Yafoné. Yafoné. Yafoné, sabe o que quer dizer Yafoné? Aquele que enfrenta face a face em hebraico. Então o que eu percebo assim, que eu aprendi com os estudos, é que Caleb aprendeu muito com o pai dele. Tudo aquilo, a personalidade, aquilo que o Caleb fez, assim, que a forma de ele agir, aquela coragem de enfrentar aquela situação, tudo, ele aprendeu muito daquilo, veio do pai dele. É muito. E olha o nome do pai dele, aquele que enfrenta face a face. Caleb foi lá e enfrentou os gigantes face a face. Ele foi lá e com os outros soldados, com os outros soldados de Israel, e eles venceram a guerra, porque Deus deu a vitória. Ah, mas Caleb lutou muito bem. Não sei, mas eles não tinham como vencer aqueles gigantes. Você entendeu? É porque Deus era com eles e deu a vitória a eles, entendeu? Então, Deus, você pode achar assim que você muitas vezes você não consegue, você não pode. Mas creia, Caleb tinha fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então aí temos uma chave que é: aprenda com quem sabe mais que você. Caleb aprendeu com o pai dele, ele escutou o pai dele, ele honrou o pai dele. Por isso ele foi vitorioso lá adiante. Outra coisa, não escute os derrotistas. Não escute. Se prepare, lute, sabe? Faça a sua parte. E aquilo que você não puder fazer, Deus vai te ajudar. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Mas aquilo que você não pode, Deus vai te sustentar, vai suprir. A palavra diz assim: quando eu sou forte aí, quando eu sou fraco aí eu sou forte. Porque aí vem o poder de Deus e aperfeiçoa. Se aperfeiçoa na sua fraqueza, e a sua fraqueza você começa a vencer ela e ficar forte nela. E você consegue ultrapassar, você consegue vencer o obstáculo. Você entendeu? Mas tenha fé para isso. Claro, se você tem que fazer uma coisa, você tem que se preparar, você tem que estudar. Você quer passar de ano sem estudar, sem ir à escola? Não, você tem que fazer a sua parte. Não é ser um bom aluno, tudo. Não é estudar, fazer a sua parte. Não é e passar de ano, trazer alegria para os seus pais, né? Que lutam, que batalham para que você estude, passe de ano, não é? E número 3, quando você vencer, se mantenha humilde. Não pensa porque você venceu, que você passou essa fase, que você não se ache melhor que os outros. Tanto Caleb quanto Josué sempre se manteram humildes. Mesmo sendo líder, mesmo aquela grande vitória que ele teve. É que nem Davi quantas vitórias teve, mas Davi nunca se atreveu a oportunidade que ele teve de matar Saul, né? de tomar o lugar, e ele dizer: nunca vou me levantar contra um ungido de Deus, entende? Humildade. E aí no tempo certo chegou o dia de Davi reinar, tudo no tempo de Deus. Faça a sua parte. Essa é a mensagem que Deus deixa hoje. Não escute os derrotistas. Deus quer te levar além, muito além do que você pode imaginar. Ele disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano aquilo que eu tenho para aquele que me honrar, que fizer a minha vontade. Que sejamos todos nós como Caleb. Que todos nós sejamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Que o vento sopra onde quer, para onde ele quer. E assim é o Espírito de Deus. E assim é todo aquele que é nascido de Deus. E sabe por quê? Porque vamos comparar assim com um bambuzal, as taquaras, assim, um bambuzal, né, que a gente tem mais aqui no Brasil. Porque o Espírito também é chamado na Bíblia de vento.
E o vento, quando sopra no bambuzal, se o vento sopra para a direita, o bambuzal se dobra para a direita. O vento sopra para a esquerda, o bambuzal se dobra para a esquerda. O bambuzal não fica assim, o vento está para a direita, ele vai para a esquerda, o vento está para a esquerda, ele vai... Não, ele obedece ao vento. Então que nós sejamos como um bambu, que nós também, aonde o vento do Espírito soprar em nossa vida, que sejamos sensíveis, tenhamos essa sensibilidade de nos curvarmos diante do Espírito Santo de Deus, diante da sua vontade. Oh, glória a Deus, obrigado por essa palavra, meu Pai, que tenha alcançado alguém. Se uma pessoa ouvir, se converter e entender o que o Espírito nessa noite está trazendo à igreja. Se você não conhece a Cristo, busque conhecer, busque uma igreja. Eu te digo assim, 1000 vezes você ir na igreja que você ir num bar, num boteco. Vai para a igreja, meu amigo. Acompanhe a tua esposa, a tua família, e Deus vai transformar a sua casa, a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus eu profetizo. Amém, amém. Deus abençoe. Uma boa noite a todos.